Boa tarde a todos e a todas. Na condição de presidente, declaro aberta a 8ª reunião da Comissão Especial que trata do projeto de lei 7420 de 2006 sobre a Lei de Responsabilidade Educacional. Encontram-se à disposição das senhoras e senhores deputados cópias da ata da 7ª reunião realizada no dia 8 de maio de 2013. Pergunto se há necessidade de leitura da referida ata. Presidente, eu peço a dispensa da leitura da ata. Não havendo discordância, fica dispensada a leitura da ata, a pedido do deputado Raul Henri. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Para dar início à nossa audiência pública, quero com satisfação convidar para tomar assento à mesa o professor João Ferreira de Oliveira, ele que é vice-presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED. Convido também a professora Gilda Cardoso de Araújo, autora da revista Educação e Sociedade e membro do seu conselho editorial, neste ato representando o SEDES. Bem, para o melhor andamento dos trabalhos, nós queremos esclarecer que adotaremos a mesma metodologia das audiências anteriores, quando os nossos convidados disporão de um tempo inicial de 20 minutos, naturalmente com a tolerância que for necessária, mas apenas como recomendação. Após a explanação dos nossos convidados, nós teremos a participação do nosso relator, o deputado Raul Henri, e em seguida abriremos inscrições para a participação dos parlamentares e logo em seguida para também qualquer pessoa que se faça presente na audiência e que queira se inscrever para alguma consideração ou questionamento. Para dar início à nossa audiência, queremos mais uma vez lembrar e destacar para os nossos convidados que, embora a comissão especial tenha sido criada tendo como foco o projeto de lei 7420, de autoria da ex-deputada Raquel Teixeira, se encontram apensados a este projeto de lei outros 15 projetos que tratam da mesma temática, que se encontram em tramitação aqui na Câmara dos Deputados. Alguns deles se situam na discussão da Lei de Responsabilidade Educacional, voltado mais para a questão vinculada à ação civil pública, a questões relativas à improbidade administrativa, penalidade aos gestores que não cumprirem com o repasse de recursos estabelecidos em lei, especialmente aqueles constitucionais. Existem outros projetos que têm como alvo a avaliação do desempenho escolar e alguns outros projetos que tratam também do regime de colaboração entre os entes federados. Nós já realizamos várias audiências públicas, contando com a participação de especialistas, pesquisadores e também representações de instituições e entidades vinculadas à educação brasileira, não é? E é com muita satisfação e alegria que nós recebemos aqui hoje a presença do professor João Ferreira, representando a ANPED, né, essa Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa, e a professora Gilda Cardoso de Araújo, que representa o Centro de Estudos de Educação e Sociedade, da Unicamp, que inclusive recentemente realizou um seminário, né, tendo como alvo
o debate e a discussão sobre a Lei de Responsabilidade Educacional. Eu vou pedir ao deputado Raul Henri, que assuma aqui a condução dos trabalhos, que vou pedir licença por alguns momentos, mas retornarei logo em seguida, que a presidenta Dilma Rousseff, nesse momento, estará sancionando leis que criam 4 novas universidades federais e 2 delas serão na Bahia. Eu, como bom baiano, não posso estar ausente desse momento especial, mas prometo que logo em seguida retornarei para ouvir com satisfação os nossos convidados. Então eu passo a palavra para o Raul, né, Rui? Eu quero inicialmente agradecer muito aqui a presença dos 2 convidados, dizer que esse projeto é um projeto que tem tido aqui uma ampla discussão nas audiências públicas que temos realizado, uma discussão bastante plural, democrática, e hoje chegou o momento de ouvir os senhores. Eu vou passar primeiro a palavra ao professor João Ferreira de Oliveira, porque ele tem limitação de horário em função do seu voo que já está marcado. Em seguida, nós ouviremos a professora Gilda Cardoso. Então, professor João Ferreira, a palavra é sua pelo tempo inicial previsto de 20 minutos. Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação, né, poder participar dessa audiência pública, aqui representando a ANPED, a nossa Associação de Pós-Graduação em Pesquisa e Educação. E gostaria também de dizer que estou, por incumbência da professora Helena Freitas, também representando a ANFOP, né, que é a Associação Nacional pela Formação de Profissionais da Educação. É uma satisfação poder estar aqui ao lado do deputado Raul Henri e também da Gilda, né, nossa colega do SEDES, também professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu preparei um texto que encaminhei à secretaria, né, da comissão, mas vou me ater aqui a alguns slides para ser mais breve, né, na minha apresentação. Okay. Bom, nós temos vivenciado no Brasil uma agenda, né, educacional ampla, complexa, que vem se instituindo, né, desde a Constituição de 1988, e estamos aí tivemos a Conferência Nacional de 2010, estamos aí na iminência, né, de termos a Conferência de 2014, agora com a realização das conferências municipais estaduais, e também contribuindo, né, na discussão e aperfeiçoamento do Plano Nacional de Educação, que tínhamos a expectativa que já tivesse sido aprovado desde 2011. Né? Então, estamos aí sem um plano, né, efetivamente aprovado no Congresso. E também essa discussão da Lei de Responsabilidade Educacional, que eu acho que compõe esse conjunto de ações e de esforços que vem sendo pensados, né, para, de fato, colocar a educação brasileira na agenda, né, enfim, do país, e a gente ter, de fato, um projeto nacional de educação que possa contribuir no sentido de elevar, né, o patamar de qualidade da nossa educação. A ANPED, ela é uma associação científica fundada em 1976, que congrega pesquisadores da área de educação, cerca de 4.000, e também mais de 120 programas de mestrado, doutorado na área de educação, e somos uma das entidades associadas da SBPC. Né? E, portanto, desde os anos de 1970, a ANPED vem trabalhando, né, no sentido de garantir essa perspectiva da educação como direito de todos e dever do Estado. Né? E, a partir da Constituição, nós temos essa incumbência, né, de pensar o direito de acesso, permanência e sucesso escolar, né, a partir do que está posto no artigo 206 e 208, que define ou que exige, né, que se garanta um padrão de qualidade. Eu acho que esse é um grande desafio, porque de lá para cá muito pouco se fez em relação a isso. Né? Tanto a Constituição como a LDB fala de um padrão de qualidade, mas efetivamente os programas e ações implementados ao longo desse tempo não foi capaz de avançar nessa direção. Eu queria chamar a atenção, inicialmente, por fato de que o processo de escolarização obrigatória no Brasil, ele é bastante tardio, na minha opinião. Né? Nós
se considerarmos a primeira LDB, que é a Lei 4.024 de 1961, nós tivemos a instituição de apenas 4 anos de escolarização obrigatória. Quando chega em 71, 8 anos, depois a Constituição de 1988 enfatizou ainda 8 anos, colocando o ensino fundamental obrigatório e gratuito, né, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, e garantindo o ensino fundamental como direito público subjetivo. Portanto, mesmo a Constituição não avançou em relação à questão da escolarização obrigatória. Em 2006, nós tivemos a Lei 11.274, que ampliou um pouquinho para 9 anos, né, de 6 a 14 anos, e só recentemente, a partir de 2009, que tivemos a mudança constitucional, com a emenda constitucional 59, que eleva esse período de escolarização obrigatória de 4 a 17 anos. Então, fazendo essa recapitulação, eu diria que nós temos um déficit do ponto de vista da obrigatoriedade, né, e gratuidade do ensino no Brasil. Então, temos, portanto, um grande problema que ainda não foi inteiramente resolvido, que é o problema do acesso. E já temos outras preocupações no tocante à permanência e à qualidade da educação, que eu acho que é o que estamos discutindo aqui, nessa agenda de Conferência Nacional de Educação, de Plano Nacional de Educação, né, e de Lei de Responsabilidade Educacional. Eu penso que a emenda constitucional, ela avança bastante, né, e estabelece esse horizonte de 2016, para, de fato, essa obrigatoriedade de 4 a 17 anos, ela se efetive, né, e espero que, de fato, se efetive, né, que isso, eu acho que é preciso acompanhar mais de perto, né, o que estados e municípios e também o que a União tem feito em relação a isso, né. Esse é um grande desafio da educação brasileira, tornar essa obrigatoriedade uma realidade, né, e claro que isso não vai resolver o problema se a gente pensar que a educação básica no Brasil tem, em média, uma jornada escolar de 4 horas e meia. Nós já temos o desafio da escola de tempo integral, quer dizer, nem resolvemos ainda efetivamente o problema do acesso, da obrigatoriedade para chegar num patamar próximo dos países mais desenvolvidos, né? E ainda temos que discutir já urgentemente o problema da qualidade da educação no Brasil. Há alguns avanços importantes nessa emenda, eu estou destacando aqui a questão da obrigatoriedade, mas também, de novo, essa emenda reafirma a questão do padrão de qualidade. Mas precisamos dizer o que é efetivamente esse padrão de qualidade, né? E também essa emenda traz um aspecto fundamental, que é a instituição de um Sistema Nacional de Educação. Ele está instituído na Constituição. É preciso que ele também se torne, de fato, né, uma realidade, e o Plano Nacional de Educação, que está tramitando no Congresso, traz a perspectiva de que, após a sua aprovação, nós teríamos 2 anos, né, para regulamentar o que seria esse Sistema Nacional de Educação. Talvez algumas das coisas que estejam sendo discutidas no âmbito da Lei de Responsabilidade Educacional certamente estariam num projeto de lei sobre a instituição desse Sistema Nacional de Educação. Eu queria chamar a atenção, antes de propriamente entrar em aspectos mais próprios, né, da discussão aqui na mesa, trazer à nossa mente um pequeno trecho do Manifesto dos Pioneiros da Educação de 1932, que diz o seguinte, parece que foi escrito para hoje, né? Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e gravidade ao da educação. Todos os nossos esforços, sem unidade de plano e sem espírito de continuidade, não lograram ainda criar um sistema de organização escolar à altura das necessidades modernas e das necessidades do país, tudo fragmentário e desarticulado. Daí a importância, né, de pensarmos realmente um Plano Nacional de Educação, de avançarmos na ideia do Sistema Nacional de Educação e talvez, né, de fato, a Lei de Responsabilidade Educacional possa contribuir, né, para chegar a, de fato, resolver essa questão que os pioneiros já levantavam em 1932. Eu vou passar aqui agora alguns aspectos que eu estou chamando de desafios da educação, desafios da educação básica, e vou falar muito rapidamente, né? Depois, se houver tempo, a gente pode, no debate, aprofundar alguma coisa. Eu penso que nós temos um sistema, né, de educação que foi instituído, né, desde os anos 1930,
Depois tivemos as leis orgânicas do ensino, a primeira LDB de 61, depois em 71 a Lei 5692, a Constituição, e o que a gente vai vendo nesse processo é um processo de descentralização em que vai se repassando, né, as atribuições da educação para estados e municípios, e a própria LDB já apronta para um certo nível de autonomização das escolas. Todavia, esse processo foi sendo feito sem que, de fato, as condições objetivas fossem garantidas, né, para que, de fato, construíssemos um sistema nacional, ou um sistema, ou uma educação nacional de qualidade para todos, né? Então, a gente vê o reflexo disso nos processos educativos, né, e aquilo que essa realidade revela em termos de aprendizagem. Um outro grande desafio nosso é que esse sistema plural que foi constituído, né, ele requer, né, aquilo que a própria Constituição define como um regime de colaboração. Isso também não está muito claro. Claro que há iniciativas nessa direção, se nós pensarmos em termos de financiamento do Fundeb, em termos do currículo, em termos da lei do piso dos professores, né? Mas a própria agenda do Executivo, né, com relação à CONAI 2010-2014, aponta na direção da necessidade de um sistema mais articulado e mais cooperativo. Penso que também uma lei de responsabilidade educacional pode avançar nessa direção, no sentido de equalizar um pouco mais, né, esse sistema e, de fato, garantir uma educação de qualidade para todos. Em função, né, dessa pluralidade do sistema educacional brasileiro, eu penso que nós temos um problema grave, né, que as pesquisas no campo da educação revelam, né, que é o seguinte: as políticas educacionais que normalmente são pensadas no âmbito do Executivo acabam chegando ou pouco chegando na realidade da escola, do chão da escola. Nós já vimos inúmeras reformas curriculares, por exemplo, no país, desde os anos 1940, que quando começam a chegar na escola já é feita uma outra reforma. Né? Então, eu penso que se a gente, de fato, não construir essa articulação, né, e essa colaboração do ponto de vista da gestão, nós vamos continuar implantando políticas no âmbito da União, no âmbito dos estados, dos municípios, que efetivamente não tem essa ressonância daquilo que nós desejamos, né, que é construir um processo de ensino-aprendizagem de qualidade, né? E para isso, certamente, nós precisaremos dos agentes, né, fundamentais desse processo, que são os professores engajados e motivados. Eu queria colocar aqui rapidamente alguns parágrafos de uma pesquisa que nós fizemos no âmbito do INEP. Alguns de nós participamos, não sei, acho que Gilda, vocês teve alguma participação nessa pesquisa, no início dos anos 2000, em que nós procuramos discutir a questão da qualidade. E aqui eu trouxe só alguns parágrafos, está disponível lá no site do INEP, apenas para chamar a atenção da complexidade dessa questão da qualidade e para onde a pesquisa apontava. A gente define lá o seguinte, que a qualidade é um fenômeno complexo, abrangente, que envolve múltiplas dimensões, não podendo ser apreendido apenas por um reconhecimento da variedade e da quantidade mínima de insumos considerados indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, e muito menos pode ser apreendido sem tais insumos, ressaltando que a qualidade deve ser mediada por fatores e dimensões extra e intraescolares. Nesse trabalho que nós publicamos, né, que está disponível no site do INEP, a gente detalha, né, que não é possível essas dimensões extraescolares que têm impacto efetivo, né, no trabalho escolar, como, por exemplo, a dimensão socioeconômica e cultural dos entes envolvidos, também a dimensão dos direitos, das obrigações, das garantias do Estado, que muitas vezes não são efetivas, as dimensões também intraescolares, claro, né, do ponto de vista das condições de oferta de ensino, do nível da escola em termos de gestão e organização do trabalho escolar, do próprio nível do professor, no tocante à sua formação, profissionalização e ação pedagógica, e também do nível do aluno, né, no acesso, permanência e desempenho escolar. A gente desenvolve isso um pouco mais no texto que nós encaminhamos aqui para essa sessão. Uma outra ideia que eu gostaria de colocar é que as condições e os insumos, né, para a oferta de uma educação de qualidade são fundamentais para a construção de uma boa escola.
sobretudo se estiverem articuladas as dimensões organizativas e de gestão que valorizem os sujeitos envolvidos no processo, os aspectos pedagógicos presentes no ato educativo e ainda contemplem as expectativas dos envolvidos, né, com relação à aquisição dos saberes escolares significativos e as diferentes possibilidades de trajetórias profissionais futuras. A escola de qualidade, portanto, né, resulta de uma construção de sujeitos engajados. Estamos aqui nos referindo, sobretudo, aos professores, aos funcionários das escolas, engajados pedagogicamente, técnica e politicamente no processo educativo. Portanto, estou me referindo a esse fator fundamental, que é o fator docente, né, e a necessária valorização que é preciso ter, em que pese muitas vezes as condições objetivas de ensino, as desigualdades sociais, econômicas e culturais dos alunos, bem como a desvalorização profissional e a possibilidade restrita de atualização permanente dos profissionais da educação, pois todos nós conhecemos, né, a realidade das escolas públicas em diferentes regiões do país. Portanto, a qualidade da escola implica a existência de insumos indispensáveis, de condições de trabalho e de pessoal valorizado, motivado e engajado no processo educativo. Esses aspectos, no entanto, esbarram quase sempre em uma realidade marcada pela desigualdade socioeconômica e cultural das regiões e dos sujeitos envolvidos, sobretudo dos atuais sujeitos usuários da escola pública, o que exige o reconhecimento de que a qualidade da escola seja uma qualidade social, né, entendendo que nós temos fatores extra- e intraescolares que, de fato, impactam a qualidade da educação. Portanto, uma qualidade capaz de promover uma atualização histórico-cultural em termos de uma formação sólida, crítica, ética e solidária, articulada com políticas públicas de inclusão e de resgate social, né, sobretudo quando nós olhamos aquele histórico da obrigatoriedade, né, da educação e, claro, as dificuldades todas ligadas à permanência e qualidade. Eu queria entrar, finalmente, aqui em alguns aspectos que talvez possam ajudar mais diretamente a questão da lei de responsabilidade educacional. Na pesquisa que fizemos, nós tentamos identificar escolas de qualidade em qualquer estado do Brasil. Pegamos, a partir do índice de escolha de escolas, né, do INEP, aquelas que traziam os melhores indicadores, e fomos verificar o que essas escolas tinham em comum, né? Portanto, poderíamos dizer que indicadores para a definição de um padrão de qualidade ou de condições de ensino satisfatórias devem considerar, né? Eu fiz uma alteraçãozinha aqui, vou olhar o primeiro aqui. A infraestrutura da escola, mobiliários, equipamentos e serviços como água, luz, material pedagógico, material de limpeza. Se vocês olharem, por exemplo, o censo escolar traz dados sobre isso e mostra uma realidade bastante complexa e bastante desigual no país inteiro. Estou me referindo aqui a indicadores ou a condições de ensino, né? Área de lazer e práticas desportivas, biblioteca, laboratório, internet, alimentação escolar, projeto político-pedagógico, currículo, livro didático, transporte escolar, valorização profissional, os salários dignos e plano de carreira, condições de trabalho e formação continuada, adequação do número de professor por turma. Minha esposa é professora na educação básica em Goiânia. Só sendo professor para entender o que significa solicitar que as escolas tenham um número adequado de alunos por turma. A imensa dificuldade que o professor tem de lidar com uma turma que é heterogênea e que precisa de atendimento a alguns alunos, né, sobretudo individualizado. Tempo de permanência dos estudantes e dos docentes na escola, ampliação da jornada escolar, custo aluno-qualidade, avaliação diagnóstica do desempenho escolar, condições e metodologias adequadas. São alguns aspectos que a nossa pesquisa apontou como condições de ensino que precisariam estar presentes, né, nessa definição de um padrão de qualidade. E, por fim, a gente levantou ainda alguns aspectos que pensamos devem ser objeto de reflexão dessa comissão, no tocante à articulação efetiva, né, da política nacional de educação, lembrando que precisamos de alguma maneira articular esse conjunto de projetos que estão por aí, né, e também, claro, tocar adiante, né, o Plano Nacional de Educação, que é uma expectativa de todos os educadores, sobretudo daqueles que participaram da Conferência Nacional de Educação de 2010, que estão aí militando também nessa nova conferência.
a questão da criação de condições e dimensões de fatores que busquem superar essas desigualdades, a questão da promoção e atualização histórico-cultural em termos de uma formação, isso significa pensarmos um currículo básico, né, nacional, a democratização dos processos de organização e gestão, falamos muito disso desde a redemocratização do país nos anos 80, mas efetivamente precisamos ainda materializar, né, esses processos de democratização da gestão escolar, as próprias condições de oferta de ensino de qualidade em termos de relações entre aluno por turma, aluno por professor e aluno por funcionário, né, isso é de fundamental importância. A questão do financiamento público, né, que assegura o custo aluno-qualidade, isso vem sendo um debate muito caro no âmbito das associações científicas, no âmbito da campanha, né, para o direito à educação. Já avançamos muito nessa definição e o Plano Nacional de Educação também traz elementos importantes com relação a isso. No tocante a assegurar um custo aluno-qualidade inicial na educação básica e nas demais modalidades. A pesquisa que fizemos no INEP trazia o custo aluno que ia da creche, né, até o ensino médio. E sabemos que o custo aluno por níveis, etapas e modalidades, ele é distinto, né, em função da própria especificidade do trabalho escolar. A qualidade das instalações no ambiente escolar e dos equipamentos, a titulação dos professores, formação adequada, né, dos professores para os diferentes níveis, etapas e modalidades, a programação, ou melhor, os programas permanentes. Fiz questão de acentuar aqui a ideia do permanente, porque, em grande parte, a formação continuada ela se dá de maneira episódica, né, ocasional, na maioria dos sistemas, e precisamos garantir que os professores tenham efetiva formação continuada ao longo do seu desenvolvimento profissional. A própria estruturação de planos de carreira, as pesquisas mostram que quase 40%, né, dos sistemas de ensino não tem plano de carreira, e muitos deles que têm, não são planos efetivos, que contribuam para esse desenvolvimento profissional dos professores e para uma efetiva valorização desses profissionais, né? Também o engajamento ativo da comunidade escolar, isso também as pesquisas vêm mostrando como fundamental, precisamos envolver mais os pais na escolarização dos filhos, e por fim, um sistema, né, de avaliação voltado para subsidiar o processo de gestão educativa e para garantir a melhoria da aprendizagem, mas uma avaliação focada muito mais no diagnóstico, naquilo que pode ajudar os professores a melhorarem o processo de ensino-aprendizagem, né? Não basta dizer que a qualidade do ensino vai mal, né, porque os alunos saíram mal nos exames, né, de desempenho nacionais. É preciso compreender, né, os processos, os mecanismos, aquilo que tem efetivamente implicado, né, nessa não aprendizagem de algumas crianças ou das crianças, e atuar sobre esses fatores que estão presentes no dia a dia do trabalho dos professores. Ok. Muito obrigado. Agradecer em nome da comissão a participação do professor João Ferreira de Oliveira, registrar aqui a presença do deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal, registrar também as presenças aqui do deputado Arthur Bruno, do PT do Ceará, e do deputado Alex Canziani, do Paraná. Estiveram aqui na comissão, mas certamente precisaram se deslocar para alguma outra reunião. Eu gostaria, nesse momento, de passar a palavra à professora Gilda Cardoso de Araújo, que representa aqui o SEDES. Boa tarde, excelentíssimo deputado Raul Henri. Boa tarde, caro professor João Ferreira. Boa tarde, demais deputados aqui presentes e demais interessados no debate dessa audiência pública. É com enorme satisfação e grande sentido de responsabilidade que assumo a tarefa de representar o Centro de Estudos, Educação e Sociedade, presidido pela professor Ivani Rodrigues Pino, que estaria nessa audiência para representar nossa instituição, mas por problemas de saúde, ela teve que, de última hora, designar uma pessoa para essa importante tarefa, e eu fui a
escolhida, né? Então eu não mandei, não tive o cuidado que o professor João Ferreira teve de mandar um texto com antecedência, me concentrei em preparar a apresentação, porque isso foi de domingo para quarta-feira, sendo que ontem eu tive um trabalho no Ministério da Educação, então foi tudo muito corrido, né? Eu vou trazer a minha exposição, ela vai se concentrar mais nos debates que nós temos realizados no âmbito dos SEDES, né, com os nossos pesquisadores, com os nossos pares, e o debate sobre, digamos assim, nossas expectativas, né, em relação aos desafios e às tensões que existem em relação a esses mais de 15 projetos, são 16 projetos agora especificamente, relativos à Lei de Responsabilidade Educacional no Brasil. Ok? Pode passar, por favor. Então, agora eu já soube, né, são 16, porque eu fiquei tentando contabilizar, e no site da Câmara são mais de 15, agora são 16, com o projeto original. Mais de 15 projetos estão tramitando nessa comissão, e são temas relativos à responsabilidade e definição jurídica da qualidade que estão na fronteira desse processo, né? Então, é a questão da responsabilização e é a questão da definição do que seria qualidade. O que a gente observa, assim, tomando esses projetos como um todo. E aí a grande questão, o grande debate, né, que se coloca para nós, na academia, no seminário que nós realizamos, no número 119 da nossa revista, é uma lei de responsabilidade educacional, né, emanada desta casa. Ela pode significar um avanço na proteção jurídica do direito à educação, ou ela pode promover a lógica economicista da educação, que é o nosso maior receio. Isso porque nós entendemos que há um campo de disputas em torno de... Não é à toa que existem 16 projetos tramitando nessa casa, né? Qual é o risco, né, nesse campo de disputas? A possibilidade de responsabilizar por ato de improbidade administrativa em razão de não cumprimento de metas de avaliação, de indicadores, como o IDEB, por exemplo, os gestores e a totalidade dos agentes públicos, incluindo aí os docentes, incluindo professores. Na gestão dos sistemas de ensino, de certa forma, essa lógica já tem ganhado hegemonia, tem ganhado terreno. Exemplo disso são estados e municípios que promovem, por exemplo, política de bonificação docente, que é uma, digamos, responsabilização às avessas, né? Há também municípios e estados que já indicam como pertinente que se adote a instalação de placas nas escolas com a pontuação do IDEB, das unidades de ensino, o que é também uma forma de responsabilização das unidades de ensino e dos seus profissionais, né? Isso já vem sendo adotado, né, em função até da nossa federação, né, que é fragmentada, né, estados e municípios têm relativa autonomia para gerir os seus sistemas. De alguma forma, alguns sistemas já vêm adotando essa lógica mercadológica, né? E vem, portanto, induzindo nos profissionais docentes, na carreira docente, uma pressão produtivista e meritocrática. Pode passar, por favor. E aí nós chamamos a atenção dessa comissão e dos que estão aqui presentes, no sentido de que é preciso que haja um cuidado para não se transformar uma política de governo
que são essas avaliações sistêmicas que nós temos hoje e que ainda possuem muitas fragilidades, não que elas não sejam importantes, não que os profissionais da educação não queiram ser avaliados, mas são políticas que precisam de aprimoramento e a política de avaliação das instituições, dos sistemas de ensino, elas devem servir, sobretudo, para o aprimoramento das políticas e não para a punição dos seus profissionais e nem dos gestores, né? Então, é preciso ter cuidado para não se transformar políticas de governo em políticas de Estado sem bases empíricas. E aí eu vou dizer o porquê das bases empíricas, né? O professor Luiz Carlos Freitas, nesse número 119 da revista Educação e Sociedade, ele traz duas questões que eu considero fundamentais para o debate. A gente está falando muito, né, de responsabilização das escolas, dos docentes, que é preciso introduzir uma lógica meritocrática, que é preciso introduzir uma dinâmica mais, digamos assim, que cobre mais a responsabilidade dos professores, que a escola pública não funciona tão bem quanto a escola privada, que nós precisamos melhorar nossos indicadores, nosso desempenho no PISA, né, a todo esse debate que, inclusive, ele é muito fomentado pela grande mídia, né? E o professor Luiz Carlos Freitas nos faz duas perguntas que eu considero fundamentais. Por que copiar quem está na média do PISA há 10 anos, no caso dos Estados Unidos, e não quem está consistentemente no topo deste programa, que é o caso da Finlândia? Por que nós não observamos o sistema educacional finlandês? Há algum sistema de responsabilização por avaliação, por teste em larga escala na Finlândia? De jeito nenhum. Há avaliação. A avaliação serve para quê? Para se definir os rumos da política. E há uma extrema valorização do docente, né? A outra pergunta que ele faz, já que é uma questão de adoção de modelo, por que preferimos copiar o Chile e não o Uruguai, sendo que o Uruguai está, em termos de América Latina, na mesma posição que o Chile no PISA? Então, eu acho que há algumas opções por parte de alguns setores que são meramente ideológicas e não empíricas. Não há bases empíricas que nos deem evidência que o modelo dos Estados Unidos seja o melhor. Ok? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Passou? Eu estou com um tablet aqui, eu estou lutando, sabe, gente? Estou lutando. Bom, quais são as concepções, na nossa opinião, que estão em disputa nessa comissão e no debate social, né? Uma primeira, que prioriza a definição do custo-aluno-qualidade, e aí não é só a definição dos insumos, é preciso que a gente avance também na definição dos processos, que foi um pouco do que o João trouxe para a gente dessa pesquisa realizada pelo INEP, né, sobre o que é a qualidade. A qualidade é um conceito que ela é baseada num tripé, ou seja, os insumos, aquilo que entra para os sistemas educacionais e para as instituições educativas, os processos, aquilo que ocorre nas escolas e nos sistemas, e os resultados. No Brasil, a gente só tem os resultados. E a gente não sabe direito o que está entrando, como está entrando, como é que se processa a educação. A gente não tem esses indicadores de uma forma mais consistente do ponto de vista empírico. E a gente precisa envidar esforços no sentido de fazer pesquisas nessa direção, né? E nós temos uma outra concepção que é focada apenas na dimensão dos resultados dos índices nos testes padronizados, nos testes em larga escala. A outra disputa é entre o direito à educação
do modo como ele foi concebido pelos nossos constituintes em 1988, ou seja, na dimensão cidadã, igualitária, processual, e que consta essa expressão em vários projetos, inclusive no projeto de lei do Plano Nacional de Educação, expectativas de direito à aprendizagem, que essa terminologia e essa dimensão aí, né, tem relação direta com o individualismo, com a ênfase nos resultados, né? Então, isso significa, para nós, o direito público à educação tomado como direito privado do consumidor de produtos educacionais. E é tudo que a gente não quer ver acontecer com a educação brasileira. Quais são os atores dessa disputa? É preciso identificar quem está disputando esse campo, porque eles estão aqui presentes nessa comissão, né? São os grupos ligados, né, aos reformadores empresariais da educação, alguns políticos, a mídia, empresários, empresas educacionais que têm interesse nos testes, nas consultorias, enfim. Institutos e fundações privadas e alguns pesquisadores que têm, né, essa influência norte-americana, que, né, atuam, né, com essa inspiração da reforma norte-americana. E o outro campo, os outros atores, são os educadores profissionais, né, como nós, as nossas associações de base, AMPED, AMPAI, o SEDES, né, que vem, a ANFOP, né, que vem brigando por uma educação pública de qualidade e que garanta o direito à educação na sua dimensão mais ampla, na sua dimensão cidadã. E aí, esses reformadores empresariais vêm propondo uma teoria da responsabilização, que está aqui em vários projetos, né, a gente pode classificar esses projetos, uma teoria da responsabilização que tem um caráter meritocrático, gerencialista e privatista. E isso, do ponto de vista empírico, como é inspirado nos Estados Unidos, não deu certo lá e provavelmente não dará certo aqui por várias razões, né? Primeiro que essa perspectiva da responsabilização pela meritocracia, pelos testes em larga escala, ela provoca e provocou nos Estados Unidos, né, resultado de evidências empíricas lá nos Estados Unidos, um estreitamento curricular. A tese de que o teste é bom porque é básico, né, se cobra o básico do aluno, e se nós cobramos o básico do aluno, e se é básico, é bom para todo mundo. E isso é uma tautologia. Nós precisamos pensar numa educação que ofereça além do básico, né? Afinal, nós somos um país que estamos em franco desenvolvimento, né? Em pleno desenvolvimento. Esse tipo de perspectiva de concepção provoca uma competição entre profissionais e escolas, sendo que a educação é um processo onde deveria acontecer o compartilhamento, né? Há uma preocupação demasiada com o desempenho e com a preparação para os testes. Há, inclusive, em alguns estados, isso é tão presente, que tem vestibulinhos, preparação para se realizar a Prova Brasil, exclusão de alunos que não devem, você volta para casa, que aí é a questão da fraude. Para eu tirar a minha escola, tirar uma nota boa, o meu município, eu vou me utilizar de vários recursos para que esse desempenho se eleve. Isso corrompe o caráter ético e cidadão da educação, né? Há a segregação econômica no território, quer dizer, os pais vão procurar aquela coisa da escolha, né? Os pais vão procurar as melhores escolas nos bairros, né? E aí os bons alunos se direcionam para uma determinada escola em detrimento da outra, quando todas as escolas públicas deveriam ser boas, né? E dentro da própria escola também segregamos alunos, com base na perspectiva dos testes. Há
um processo de precarização da formação docente que já vem sendo debatido no Brasil. Vocês já devem ter ouvido, os senhores, desculpam, já devem ter ouvido falar bastante. Esse debate ele é bem quente na nossa área, né? A grande mídia vem provocando bastante isso. Nós temos cursos de professores com teorização demais. É preciso encurtar essa formação, é preciso que haja menos teoria e mais prática na formação docente. E aí entra todo um sistema de apostilamento. E o professor, uma das características essenciais de um bom professor é ser criativo, é saber pensar, é saber provocar. Né? E não ensinar modelo pronto, receita de bolo, fazer o aluno copista. Não é? É tudo que nós não queremos para os nossos filhos, tanto em escolas públicas quanto em escolas particulares. E a destruição moral do professor. Né? Porque agora, além de ter uma carreira que não é atrativa, ele é monitorado. Inclusive, em Nova York, saiu a lista dos piores e dos melhores professores por ocasião da reforma, e daqui a pouco é isso que está acontecendo aqui no Brasil também. Né? Só para a gente tomar, estou falando de evidências empíricas, eu estou usando o exemplo dos Estados Unidos. A Lei de Responsabilidade Educacional americana, ela está sendo caracterizada como uma década perdida para a educação. Eu recomendo fortemente a leitura do livro Vida e Morte do Grande Sistema Escolar Americano, que foi traduzido aqui no ano de 2011, já tem a tradução em português, é da Diane Ravitch. Ela é professora universitária da Universidade de Nova York, eu não lembro qual universidade, e ela foi atuar no sistema escolar norte-americano e foi uma das grandes propulsoras da reforma nesses termos que eu estou falando, da responsabilização por meritocracia, por avaliação em testes em larga escala, por bonificação. Ela assessorou o governador de Nova York, de onde partiu, de onde emanou, né, toda a reforma no sistema norte-americano, e ela faz todo um balanço da trajetória dela, muito corajosamente, revendo essa trajetória, dizendo que foi um grande erro, que essa reforma aniquilou o sistema público de educação nos Estados Unidos. Eu recomendo muito fortemente a leitura desse livro. E no âmbito dessa discussão da Lei de Responsabilidade Educacional, nós temos questões correlatas que nós precisamos articular, nós podemos deixar de fora. Né? Primeiro, que nós temos como indicação do documento da CONAI a necessidade, aí nós entramos numa outra, na perspectiva, né, do regime de colaboração que também vem sendo discutido nessa comissão. O documento final da CONAI, de 2010, indica a necessidade de explicitação do regime de colaboração, que é muito diferente, e aí eu chamo a atenção de todos os senhores, das formas de colaboração que vem ocorrendo no Brasil. Né? As formas de colaboração são aquelas que se dão de acordo com o parágrafo 4º do artigo 211 da Constituição Federal, que é o Fundef. Fundef não são ainda o regime de colaboração, que carece de lei complementar regulamentando a matéria. Né? A Emenda Constitucional 18, de 98, a Lei dos Consórcios, o PDE, o Plano de Desenvolvimento da Educação, o PAR, os arranjos de desenvolvimento da educação, enfim, isso são formas de colaboração, mas não se constituem ainda no regime de colaboração. Inclusive, um dos projetos de regime de colaboração, via ADE, é um dos projetos que está aqui nessa comissão, do deputado Alex Canziani. A CONAI 2014, nós estamos aí na fase preparatória, né, dessa grande conferência que vai se realizar em fevereiro do ano que vem. Ela tem por objetivo propor a Política Nacional de Educação, indicando as responsabilidades, corresponsabilidades, atribuições concorrentes, complementares e colaborativas entre os entes federados e os sistemas de ensino. Nós temos também funcionando no âmbito do Ministério da Educação
um grupo de trabalho sobre os arranjos de desenvolvimento da educação, que mapear as formas de colaboração no âmbito educacional que estão acontecendo em todo o território nacional. E, por fim, nós temos tramitando nessa casa o projeto de lei de autoria do deputado Philippe Bournier, o projeto de lei 15/2011, sobre a definição do regime de colaboração. Essas são, na minha opinião, na nossa opinião, do SED, são questões que têm relação direta com o trabalho que essa comissão está realizando. Porque sem a normatização, sem a regulamentação do regime de colaboração, como nós vamos pensar em responsabilizar? Quem vai ser responsabilizado pelo quê, se nós não sabemos quem é responsável, corresponsável, quais são as atribuições concorrentes, quem ajuda quem colabora com o quê, né? Como é que esse sistema funciona? Ah, que luta. Bom, então, em síntese, né, do ponto de vista da federação, nós somos um Estado federativo, né, dos 193 países que existem no mundo, nós somos uma das 26 federações. O termo responsabilidade, na nossa opinião, tem uma relação direta com a atribuição de competência. E é nesse sentido que a gente quer marcar nossa posição aqui, né? Então, a questão que fica é como dissociar o debate sobre responsabilidade educacional do debate sobre o regime de colaboração ainda em curso. Como é que isso vai ser feito? Como articular, né? Fatores relativos ao financiamento da educação e a equalização entre as regiões, os estados, os municípios brasileiros estão estreitamente relacionados com o debate, sobre responsabilidade para a oferta e a qualidade educacional. E, na nossa opinião, quais seriam os propósitos, então, diante desse debate todo e dessa quantidade de projetos que está em tramitação nessa comissão, quais seriam os propósitos de uma lei de responsabilidade educacional? Em primeiro lugar, né, e acho que não sei se de forma correlata ou não sei se de forma complementar, mas, enfim, explicitar o regime de colaboração. Ela tem que estar junto, uma lei de responsabilidade educacional tem que estar associada à questão do regime de colaboração. Definir os meios de verificação, tem 2 deles aí, das atribuições legais e quem são os responsáveis. E assegurar as sanções para o descumprimento de determinações legais capazes de fortalecer o direito à educação naquela dimensão cidadã igualitária que eu mencionei no início da exposição. Em síntese, nas palavras do professor Cury, reunir num só todo os propósitos de uma lei de responsabilidade educacional, né? Os responsáveis e as responsabilidades dos entes federativos. Então, uma lei de responsabilidade educacional, ela deveria estar focada na dimensão dos poderes públicos, né? Qual é a responsabilidade do Estado para com a educação? A lei complementar do regime de colaboração, então, ela seria o núcleo, a sustentação do Sistema Nacional de Educação. E o Sistema Nacional de Educação, eu botei PNE aí, porque o PNE vai ser sempre uma política de governo. Ele tem a duração de 10 anos, né? Ele vai passar de um governo para o outro, mas de governos, no plural. Mas não é uma política de Estado, porque nós vamos fazer diagnósticos e ele vai estruturar o sistema. O sistema, sim, uma política de Estado, né? Que é o que a gente está construindo agora. E a lei de responsabilidade educacional. Então, essa tríade é fundamental para dar consistência e coerência à organização e ao funcionamento de um sistema nacional de educação no país. E nós defendemos, né, de acordo com o professor Salomão Ximenes, uma lei de... porque o professor Salomão Ximenes, ele faz uma distinção muito interessante entre lei de responsabilidade educacional de conteúdo mínimo,
que é essa que eu disse para vocês, né, que foi feita nos Estados Unidos, baseada na responsabilização pelos testes de alto impacto, em larga escala, responsabilização de professor, bonificação, colocar plaquinha na escola, competição, meritocracia. Ele chama isso de Lei de Responsabilidade Educacional de Conteúdo Mínimo. E uma Lei de Responsabilidade Educacional de Conteúdo Máximo. E como ele define essa Lei de Responsabilidade Educacional de Conteúdo Máximo? Definição de atribuição dos entes federados, e uma das grandes incógnitas que nós precisamos definir, adensar teoricamente, é o que nós denominamos de função supletiva da União, porque a assistência técnica é tranquilo, a gente até sabe, o PAR, por exemplo, né, assistência técnica da União aos estados, aos municípios, assistência financeira a gente também consegue visualizar, mas o que é a função supletiva da União em matéria educacional? Então a gente precisa adensar esse debate e regulamentar isso, né? Regime de colaboração é um dos elementos de uma lei de responsabilidade educacional de conteúdo máximo, e mecanismos de gestão democrática e controle social para apuração de responsabilidades. Aqui as referências que nós utilizamos, professor Cury, professor Freitas, está à disposição de vocês, e os nossos agradecimentos pela paciência, né, pela boa vontade em nos escutar. E estamos aqui à disposição, né? Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Eu quero agradecer mais uma vez a professora Gilda Cardoso, e na ausência do presidente, então eu vou cumprir aqui as funções de presidente e de relator, e vou direto à minha função aqui, que é a função de provocar os convidados em relação aos temas que participam dos projetos de lei que já fazem parte, né, que motivaram a formação dessa comissão, e também aos temas que têm sido discutidos aqui, né, como foram discutidos pelos senhores, ao longo dessas reuniões da comissão especial e das suas audiências públicas. Eu quero, inclusive, parabenizar os dois, porque eles, os senhores ambos, foram, né, muito precisos no que diz respeito ao conteúdo do que nós estamos discutindo aqui sobre uma lei de responsabilidade educacional. Inclusive sobre a complexidade desses temas que precisam ser objetivamente definidos para que a lei possa ser aplicada. Senão os operadores do direito, o Ministério Público, a Justiça, não terão como aferir se esses direitos estão sendo garantidos ou não. Portanto, nós temos que ter uma preocupação muito grande de legislar com uma objetividade que a lei tenha a possibilidade de ser efetivamente aplicada. Nós temos um diagnóstico, e aí eu falo, né, por mim pessoalmente, de que o Brasil não pode ignorar que avançou muito nos últimos 15, 20 anos. O Brasil criou sistemas de financiamento, o Brasil, né, criou sistemas de avaliação, o Brasil ampliou a oferta de vagas na escola pública, o Brasil reduziu taxas de distorção em idade série, o Brasil reduziu taxas de analfabetismo, o Brasil conseguiu aumentar a escolaridade média da população, mas os dados em relação à qualidade da escola pública, eles ainda são muito inquietantes. O dado do PISA, por exemplo, do último de 2009, ele mostra um verdadeiro apartheid educacional no país. Se o Brasil fosse representado naquele PISA apenas pela subamostra das escolas privadas, o Brasil tiraria uma 18ª posição naquele ranking de 65 países. Se fosse representado apenas pela subamostra da escola pública, ele iria para a 59ª posição. E nós entendemos que esse apartheid, inclusive embasados em pesquisas científicas que são feitas, há um estudo clássico de um grande economista brasileiro, que serve hoje ao governo da presidente Dilma, que esteve conosco já aqui, o economista Ricardo Paz de Barros, certamente uma das pessoas que mais entendem no mundo de pobreza e de políticas de combate à pobreza, em que ele mostra, em um estudo clássico, como eu disse, que 50% da desigualdade de renda no Brasil tem origem na desigualdade educacional.
né? E nós temos a missão de enfrentar essa desigualdade. Os dados que foram apresentados recentemente todos pela educação, que são dados do INEP, do próprio MEC, né? Eles mostram que depois de 15 anos de uma série histórica do sistema de avaliação do Ministério, os ganhos são muito pequenos. No final, no primeiro ciclo do fundamental, a gente ainda tem algumas boas notícias, né? Em matemática, por exemplo, o percentual de alunos com rendimento satisfatório sai de 21% para 36%, e de português sai de 36% para 40%, depois de 15 anos, de 97 a 2011. São números oficiais do Ministério da Educação. Mas no final na antiga oitava série, no final do fundamental, a língua portuguesa cai de 32% para 27%, matemática permanece em 17% apenas. No terceiro ano do ensino médio, aí é maior ainda a tragédia. Essa queda se dá em língua portuguesa de 40% para 27%, em matemática de 18% para 10% apenas. Só que esses dados ainda pioram quando a gente pega essa amostra e separa o que foi o rendimento dos alunos da rede privada do que foi o rendimento dos alunos da rede pública. A amostra da Prova Brasil é feita 85 a 15. 85% da amostra da rede pública e 15% da rede privada. Quando a gente faz a decomposição desses dois dados, só para usar um exemplo aqui, para não ficar repetindo números e números aqui, esse número que eu falei de matemática, de 10% no terceiro ano do ensino médio, a rede privada vai para 42,7% e a rede pública cai para 5,3% de alunos que teriam o conhecimento adequado em matemática no terceiro ano do ensino médio. Então, nós temos a obrigação, né? As instituições brasileiras, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, têm a obrigação de enfrentar essa questão e de atender a esse direito elementar das nossas crianças, que é o direito à aprendizagem e o direito a uma escola pública de qualidade. O que é que nós estamos pensando aqui no âmbito do relatório da comissão, ou seja, do projeto de lei que deve sair dessa comissão aqui? Nós estamos pensando em 4 temas e é sobre isso que eu queria questionar os senhores, ouvir a opinião dos senhores. O primeiro é confirmar a ação civil pública de responsabilidade educacional, que foi uma iniciativa do Poder Executivo. É mais ou menos dizer o que algumas pessoas do sistema judiciário já disseram aqui, né, que na legislação isso já está contemplado, mas eu acho que é um pouco dizer assim, cocada de coco de coqueiro, e deixar bem claro que, havendo desvios de recursos dentro do sistema educacional, vai haver uma ação de civil pública de responsabilização sobre esses gestores. O segundo ponto, é um ponto que os senhores tocaram ambos, é o padrão nacional de qualidade que toda escola pública deve ter. Há discussões que já foram feitas, promovidas pela campanha, que se deram no âmbito do Conselho Nacional de Educação, o INEP já fez estudo sobre isso, mas se a gente deveria, nessa lei, fazer um esforço para definir o que é objetivamente esse padrão nacional de qualidade, para que a lei pudesse ser aplicada com a fiscalização do sistema judiciário. Seria o segundo ponto. O terceiro ponto, a professora Gilda falou nele, é em relação às metas do PNE. Nós fizemos aqui, passamos 2 anos discutindo aqui, em reuniões bastante acaloradas, com grande presença, com uma grande frequência nos plenários da comissão do PNE, a sociedade inteira se pronunciando. Sai disso um Plano Nacional de Educação para 10 anos, que está sendo, foi agora votado pelo Senado, e se nenhuma daquelas metas for cumprida, não há responsabilização para ninguém em relação àquelas metas. É uma mera carta de intenções em que nenhum governante é responsabilizado pela não execução do Plano Nacional de Educação, o que parece uma coisa quase surrealista. E, por fim, o quarto ponto seria... Esse quarto ponto seria pertinente a uma das metas do PNE, que é a meta de qualidade da escola, aferida pelo IDEB. Então, nós estamos pensando em colocar isso num quarto ponto dessa lei, seguindo um princípio que está exposto, inclusive, em documentos de especialistas em direito, da não regressibilidade dos direitos sociais. Como é que isso poderia ser exposto num projeto de lei como esse, em termos objetivos? É que nenhum município, nenhum estado da federação, teria o direito de regredir, depois de 4 anos, os seus dados do IDEB
em relação a 4 anos anteriores, ou seja, nenhum prefeito, nenhum governador terá o direito de, ao final de sua gestão, ter um IDEB pior do que teve o governante anterior. Nós não estamos estabelecendo meta de 5, de 10, de 15, nem de 20% de avanço nesses índices educacionais. Mas é que ele não tem o direito de fazer com que a qualidade do seu sistema educacional piore em relação ao passado. E esse seria, digamos assim, o último ponto. Pensamos também em não adotar nenhum princípio de criminalização em relação a isso, mas buscar a responsabilização a partir da lei das inelegibilidades. O prefeito ou governador que conseguisse essa façanha, ele ficaria 4 anos inelegível até ele poder voltar à sua vida pública, depois de aprender a importância que é a educação, a importância estratégica que a educação tem para um país como o nosso. E mais, essa não regressibilidade, ela se daria até aquele ponto de metas que foram estabelecidas, de metas de desempenho educacional, que foram estabelecidas pelo PNE, que é uma meta de IDEB 6 para o primeiro ciclo do fundamental, 5.5 para o segundo e 5.3 para o ensino médio. Então, em linhas gerais, é isso que nós imaginamos. Não há nenhuma ideia de responsabilização de gestores escolares, nada que passe por aí, mas buscar a responsabilização dos prefeitos e governadores. Porque nós sabemos, eu sou do Nordeste, e acredito que isso se dá no Brasil inteiro, como essa relação de prefeito com secretário de educação e com gestor de escola. Muitas vezes, a eleitoralização do sistema educacional, indicação de diretores escolares a partir do critério político, do critério do aparelhamento da escola como um aparelho eleitoral, de secretários de educação que muitas vezes assinam o talão de cheque da Secretaria de Educação e o prefeito é quem administra o talão de cheque. Então, coisa desse tipo. Se o prefeito é que foi eleito pela população para dar conta das suas políticas públicas, que ele seja responsabilizado também pela sua rede, pelo seu sistema educacional. Bem, em linhas gerais é isso. Eu gostaria de ressaltar mais uma vez que sempre com a preocupação de fazer uma lei de caráter muito objetivo para que ela possa ser aplicada, senão vira letra morta. Quero agradecer mais uma vez aos senhores e passar a palavra, inicialmente, para o professor João Ferreira e depois a professora Gilda Cardoso. Bem, a gente está sendo provocado aqui, né, com essas questões tão importantes, e vou reagir assim, enfim, em função do que elas me provocam, sem exatamente ter um acúmulo sobre todas essas questões que o deputado levanta, que eu acho que são muito importantes. Primeiro, eu queria concordar com uma lei de caráter objetivo, né, no tocante a uma lei de responsabilidade educacional. Mas também concordar com Gilda que essa lei, de alguma maneira, ela tem que dialogar com a ideia do regime de colaboração. Acho muito difícil a gente passar o carro diante dos bois, nesse sentido. O regime de colaboração está aí desde a Constituição de 1988, a LDB traz alguns aspectos no tocante às atribuições de Estado, município, União, mas... Eu queria só um parênteses, professor, para dizer que a ideia era tentar fazer um esforço no sentido do que a professora Gilda apontou aqui. Era, dentro desse complexo regime de colaboração, estabelecer o que é responsabilidade e atribuição de cada um, quer dizer, de atribuição para que a gente possa buscar a responsabilização. Sem definir isso dentro do regime de colaboração, não há como ter uma aplicação objetiva da lei. Ok. Então, acho que concordando então com essa ideia, né, de uma lei de caráter objetivo, eu penso que essa ideia de não criminalizar, mas implantar inegibilidade, né, ela fala muito alto no mundo político, né, no campo político. Mas penso também que, entendido que houve uma regressão das metas, penso que é também preciso pensar em alguns mecanismos que possam dizer efetivamente o que os entes vão fazer para resolver essa questão. Não é só detectar que, de fato, houve uma regressão das metas ou da melhoria da qualidade, o prefeito ficar inelegível, ou, sei lá, até o governador, e, enfim, como que esses entes, União, Estados e municípios vão fazer, portanto, para resolver essa questão. Eu acho que no sistema de um regime de colaboração, no Sistema Nacional de Educação, a gente tem que procurar de maneira a garantir essa elevação e identificar onde está o problema, de alguma maneira haver uma reação no sentido de
de elevar isso. No tocante à meta do IDEB, veja, eu penso o seguinte, o IDEB ele é a composição de duas coisas, fluxo e desempenho, né? Fluxo e desempenho, evasão, repetência e mais o desempenho na Prova Brasil. O que tanto eu como Gilda, acho que falamos aqui, não sei se ficou bem evidenciado, é que a gente pensa em ampliar essas possibilidades de avaliação para além de fluxo e desempenho. Porque fluxo e desempenho e IDEB, ele detecta resultados. E a gente vê essa tragédia que o deputado acabou de mostrar. Mas nós queremos mais, nós queremos compreender os processos, os insumos, nós queremos não só saber que estamos mal, mas queremos saber por que estamos mal e atuar sobre os aspectos, né? E isso precisa ser feito nos sistemas de ensino, nas escolas, enfim, envolve um conjunto de outros fatores. Eu acho que o IDEB, ele, sem dúvida nenhuma, traz um avanço importante, mas eu acho que também criar outras possibilidades de avaliação, que possam incidir sobre a questão dos insumos e dos processos, como destacou aqui Gilda. A questão das metas do PNE, o PNE está associado ao crescimento do PIB. Né? Nós imaginamos que isso precisa, de fato, ser acompanhado pelo Fórum Nacional de Educação, pela sociedade civil organizada, pelo Ministério Público, pelo Congresso. Né? Nós temos essa oportunidade de ter um Plano Nacional de Educação que tem como uma das suas metas prioritárias elevar, né, o financiamento da educação para 10% do PIB, e significa que a riqueza crescendo, o investimento em educação também precisa crescer, né, até chegar a esse patamar e, quem sabe, superá-lo. E acho que, eu penso que também essa lei poderia trazer, né, elementos no sentido de reforçar essa ideia do acompanhamento e da responsabilização em torno de cada meta. As metas do PNE estão quase todas elas focadas em expansão. Quase todas estão focadas. Basta olhar lá da primeira, aumentar a creche, aumentar a pré-escola, aumentar o ensino fundamental, ensino médio, é sempre o acesso. Né? Mas a gente já está vendo que nós precisamos avançar na dimensão da qualidade. Né? Então, acho que esse processo de acompanhamento que está presente lá na lei na proposta de lei do PNE, né, de alguma maneira a gente precisa ter isso também reforçado nessa lei. Bom, concordo plenamente com a ideia de um padrão, né, nacional de qualidade. Acho, as pesquisas que nós fizemos no INEP, o que eu tentei trazer aqui nos últimos slides, era nesse sentido da gente identificar elementos que pudessem compor, digamos, uma cesta de condições de ensino. Né? A gente sabe que nós pesquisamos, por exemplo, escolas no Piauí, escolas no Rio Grande do Sul com qualidade absolutamente distinta e com custo-aluno absolutamente distinto. Uma escola no Piauí, por exemplo, de ensino fundamental, com custo-aluno de R$500, isso já há alguns anos, e no Rio Grande do Sul, R$1.500. E, no entanto, o fator docente às vezes faz diferença lá. Mas isso não significa que nós não tenhamos que construir condições de ensino, isso significa insumos, né? São aqueles elementos que a gente tinha, de fato, colocado. Eu me coloco favorável a isso, tentei na minha exposição dizer que eu penso que nós temos que ter um padrão nacional de qualidade e não ficar só repetindo o que está na Constituição, que na LDB, que tem que ter um padrão de qualidade. Mas qual é o padrão de qualidade? Quais são os insumos para compor essa cesta, né, de condições de ensino que vai ser praticada em qualquer município, em qualquer escola de qualquer país, de qualquer estado do Brasil? Bom, e por último, o deputado tinha mencionado a questão da ação civil pública, né, sobre gestores. Eu não tenho muita competência para falar sobre isso, mas esse é o campo, né, da política, o campo do jurídico. Mas acho que, de alguma maneira, só chamando a atenção aqui, aquilo que a Constituição trouxe sobre o ensino fundamental como direito público subjetivo, com o tempo pegou. Nós praticamente temos um ensino fundamental universalizado. E, com o tempo, todo mundo sabia que tinha o direito de cobrar da autoridade, mesmo que cobrar o direito de matricular o seu filho numa escola pública, e se não tivesse lá, o poder público tinha que garantir a matrícula daquela criança. Então, nesse sentido, eu acho que também garantir que essa educação de 4 a 17 anos seja direito público subjetivo. É importante. Antes de passar a palavra à professora Gilda, eu queria esclarecer ao professor João que nós temos essa preocupação.
de contemplar esse padrão nacional de qualidade e estabelecer objetivamente o que são esses insumos. E talvez um grande desafio dessa lei seja estabelecer como a União deve participar do fornecimento desses insumos com o financiamento suplementar para aqueles municípios que não têm condições de arcar com os custos desse padrão básico. Talvez seja o grande desafio nosso, seja criar um mecanismo objetivo, como já disse, para que a União participe do financiamento suplementar desse padrão básico de qualidade. Porque nós sabemos que há uma grande resistência no Ministério da Educação a essa ideia. Nós precisamos fazer uma lei que tenha condição de passar nesse plenário da comissão, que é bastante plural, mas indicar que caminhos a União, o município deveria percorrer para recorrer à União no que diz respeito a esse financiamento suplementar. Mas nós temos sim a preocupação com a qualidade nesse aspecto, não apenas com os resultados do IDEB, mas o resultado do IDEB é a única forma de tensionar a gestão também pela qualidade e não apenas pela ampliação da oferta, como está no PNE. É a título de esclarecimento só, com a palavra a professora Gilda Carmo. Bom, eu vou tentar dialogar por ordem, né, com as questões que foram colocadas aqui. Em relação à ação civil pública, que eu acho que é o projeto do Executivo que traz isso mais fortemente, né, do Poder Executivo, se não me engano é o 8039, eu acho que, eu concordo com o professor João, de certa forma isso está resolvido tanto na Constituição quanto pela Lei de Improbidade Administrativa. Eu acho que há uma certa redundância, eu acho que nós não precisaríamos nos esforçar muito no sentido de enfim, né, adensar mais esse debate. Eu tendo a concordar com os colegas do Judiciário. Quanto ao padrão nacional de qualidade, essa é uma discussão mais espinhosa, né, porque a definição dos insumos, ela não é algo assim, qualidade é um termo polissêmico. O que é uma boa escola, na minha concepção, necessariamente não é uma boa qualidade, não é uma escola boa para, enfim, uma outra pessoa, né? Agora, do ponto de vista objetivo, e eu acho que nesse sentido, pelo que Vossa Excelência relata, a comissão está no caminho certo, há determinados consensos que nós podemos chegar, né? Há determinadas convergências na definição do conceito de qualidade. E essas convergências têm relação direta com a dimensão dos insumos, porque são dimensões objetivas, né? Por exemplo, nós sabemos, e eu acho que nós estamos todos de acordo, por exemplo, que uma escola boa, que tenha qualidade, ela precisa ser, no mínimo, de alvenaria. Concordamos com isso? É preciso que haja ventilação, né? É preciso que haja um espaço de pelo menos 1,20 m entre uma carteira e outra para os estudantes. É preciso que haja água potável, é preciso que haja material pedagógico. Agora, quais esses materiais? Um acervo, né? Uma biblioteca com um acervo proporcional ao número de alunos. É isso, essa discussão que a gente vem acumulando, né, que alguns colegas vêm acumulando na área, particularmente em Ribeirão Preto, no Paraná, José Marcelino, pessoal, professor José Marcelino, a gente tem intimidade, o professor João, né, fica todo mundo íntimo, professor José Marcelino, professor Ângelo Passos, professor Andréa Barbosa Gouveia, vem discutindo e vem objetivando o conceito de custo-aluno-qualidade, que é essa dimensão dos insumos. Ou seja, quanto custa um aluno brasileiro numa escola pública para ela ser boa, funcionar bem, para esse aluno ter acesso a uma escola de qualidade, incluindo pagamento de professor com formação adequada. Isso também é insumo, né? Então, eu acho essa definição, em termos de insumos fundamental. Agora, é preciso ter clareza também que ela sozinha ela não será suficiente se ela não estiver acoplada a uma dimensão de formação inicial e continuada de professores, no sentido da política que se quer implementar de qualidade,
né? E, nesse sentido, é que eu trouxe o exemplo, talvez muito audacioso, mas que eu acho que a gente tem que olhar para outras realidades. Eu não acho que seja dos Estados Unidos, foi o fracasso, a morte do sistema norte-americano. Eu acho que a gente tem que olhar para a Finlândia, né, que é um sistema que valoriza extremamente a questão dos professores. Está toda uma discussão agora sobre escola de tempo integral. Na verdade, eles passam pouquíssimo tempo na escola, né? O sistema deles funciona muito. Os professores ensinam a pensar, os professores mais experientes ensinam aos mais novos. Quer dizer, a gente tem que começar a pensar numa política de valorização da carreira docente. Porque o que mais me preocupa nessa dimensão da qualidade, deputado Raul, eu trabalho em escolas, com estágio em gestão educacional. Então, a gente chega em escolas de ensino médio e pergunta aos nossos jovens. Eu sou professora desde os 18 anos. Quem de vocês fará vestibular para alguma licenciatura ou para o curso de pedagogia? Isso em escola pública de ensino médio. Nenhum jovem levanta a mão. Quando o fazem, eles fazem... Eu estou fazendo em transição. Assim que puder, eu estou procurando outro curso. Mas, tempo menos tempo, a atratividade da carreira será tão baixa, que nós teremos os piores profissionais na área. Né? E isso reflete na qualidade. Isso reflete na qualidade. Isso não é mensurado. Nós temos avanços, como a Vossa Excelência destacou, que é a lei do piso. Eu acho que avança muito, mas o problema é que em muitos estados, exatamente pela diferença, pela disparidade, e aí é que eu entro na questão da punição, da não reversibilidade dos direitos sociais, que os entes federativos não poderiam regredir em relação às metas estabelecidas do IDEB, mas eu entro com a preocupação de como ficaria essa intenção, que eu acho muito interessante, mas com as nossas disparidades em termos de arrecadação, de capacidade técnica, de capacidade institucional dos nossos municípios e dos nossos estados, essas desigualdades, frente a esse quadro. Porque eu vou citar uma hipótese, né, de um município do meu estado, município de Serra, no estado do Espírito Santo. Nós recebemos, isso é uma realidade na maioria dos municípios brasileiros, nas regiões metropolitanas, né? Vez por outra, nós temos fluxos migratórios, empresas que se instalam, obras. Então, chega muitas famílias, por exemplo, do estado da Bahia, que é o estado do presidente dessa comissão. Muitos alunos do estado da Bahia. E muitas vezes, para atender a necessidade de matrícula, que é uma coisa básica, é preciso construir anexo, escola de latinha, escola de papelão, para gerar vaga, porque o ensino fundamental é direito público subjetivo, não pode ficar fora da escola. Só que esses alunos ficam de março a junho, por exemplo, e faz com que, porque na verdade o IDEB tem esse outro problema também de aferição, né? Porque você não consegue medir pelo IDEB o chamado efeito escola. Isso só seria possível de aferir se o aluno permanecesse na mesma escola do primeiro ao nono ano. Aí esses resultados, todos esses índices, né, que são lamentáveis em termos de aprendizagem, eles não traduzem, de fato, o trabalho que efetivamente é realizado em cada unidade de ensino, porque os alunos não permanecem na mesma unidade de ensino durante toda a trajetória escolar. Então, o que acontece? Eles pulam de uma escola para outra, tem um ano que estuda, tem um ano que não estuda, e aí o que acontece? Uma escola que recebe esse contingente oriundo desse fluxo migratório, provavelmente essa escola vai ter o seu IDEB forçado, a média forçada para baixo, né? E se esse fluxo migratório for muito intenso,
talvez tenha impacto até no município. Isso é uma questão estatística. Por isso que é um indicador importante, mas ele sozinho não é suficiente para dar a dimensão da qualidade. E daí a nossa preocupação com a responsabilização, inclusive com a questão da inelegibilidade, a impossibilidade de se reeleger ou de se eleger, de gestores que não cumpram metas relativas ao IDEB. Porque o IDEB precisa ser aprimorado no sentido de perceber esses movimentos. Ele não dá conta de perceber, né? E ele pode provocar, essa medida pode provocar, na minha opinião, é só um diálogo que nós estamos travando, em vez de uma atitude solidária e cooperativa entre os entes federados, uma medida dessa natureza pode acirrar ainda mais o caráter predatório da nossa federação. Nós sabemos muito bem que os entes federados, no campo educacional, se relacionam entre si, estados e municípios, ou municípios e municípios, a partir do lema farinha é pouco, meu pirão primeiro. Então, não dividimos transporte escolar, não fazemos o recenseamento de uma forma, mesmo em região metropolitana, de uma forma conjunta. O aluno é do município X, não é do município Y, não é problema meu, quando o aluno deveria ser da escola pública brasileira, e não aluno do município ou do estado, né? Essa é uma tensão que a gente precisaria resolver, que, na minha opinião, só o regime de colaboração poderia romper com essa cultura predatória, né? Então, eu tenho essa preocupação, eu não sei se ela procede, né? Mas, enfim, eu acho que tentei dialogar ao máximo com as questões muito pertinentes que Vossa Excelência trouxe para o debate. Não sei se consegui dialogar com todas. São complexos, são temas complexos, né, para um debate tão... O professor João Ferreira tem que sair em 5 minutos. Nós temos aqui a presença do consultor Ricardo Martins. Eu não sei se ele gostaria de fazer algum questionamento. Se mais alguém gostaria de fazer algum questionamento. Bem, se não há, eu quero aproveitar para agradecer a ambos pela participação aqui. Nós certamente vamos ainda permanecer com esse debate até o segundo semestre. O desafio não é simples, é complexo realmente, né? Tornar objetivas essas questões que têm um caráter subjetivo muito forte, mas é o desafio que nós estamos nos propondo a cumprir aqui. Então, eu quero agradecer muito aos dois pela presença e pela contribuição ao funcionamento dessa comissão. Como dizia o regimento, não havendo mais nada a tratar, eu dou por encerrada essa reunião.